Olá, vamos fazer o tutorial desse script chamado envio pelo WhatsApp. Aqui na loja de script do Zebot, ele faz parte de um pacote chamado enviador ProWeb. Então vamos direto ao ponto. Eu estou com o Zebot aberto. Primeira coisa que eu preciso fazer é adquirir esse pacote de script, que é um pacote gratuito. Então eu venho aqui na loja de scripts e aí na lista de pacotes disponíveis eu vou clicar no link do enviador ProWeb. Como eu já baixei antes esse script, aparece esse botão baixar agora, mas no caso, se for a primeira vez que você está usando, é só clicar nesse botão adquirir grátis que ele vai fazer a mesma coisa. Clicando aqui em baixar, ele vai transferir o pacote de scripts para o Zebot instalado aqui no seu computador. Dou um duplo clique no pacote, ele vai mostrar as opções e o script que a gente vai mostrar hoje é o envio pelo WhatsApp. Ele serve para permitir que você carregue uma lista de contatos, de números do WhatsApp, e aí ele automatiza o envio de uma ou mais mensagens para essa lista que você carregou. Ele também pode ser adaptado para você enviar por outras plataformas, mas aí precisaria você editar o código-fonte que vem junto com ele, e aí para isso precisa dedicar algum tempo para aprender essa linguagem de scripts, mas para fazer o uso proposto do script você não precisa fazer nenhum tipo de adaptação nem ter nenhum tipo de conhecimento técnico avançado. Para começar a usar o script, basta dar um duplo clique nele, ele já entra em modo de execução. Aqui a primeira coisa que eu vou fazer é importar uma lista de contatos para a gente poder fazer o teste. Os nossos números de WhatsApp precisam ficar na coluna WhatsApp. Então aqui eu tenho uma planilha do Excel, eu vou selecionar e copiar esses dados. Essa entrada de dados eu vou fazer aqui pelo botão inserir, assistente de importação. Se eu quisesse apontar o arquivo do Excel, eu viria nessa opção, mas como eu copiei, eu venho aqui em colar dados, colo os dados, não altero nada nessa janela, avanço a nossa coluna contato. Eu vou relacionar com o campo WhatsApp, porque se a gente for aqui na nossa planilha, a coluna contato é onde tem os números. Então a gente relaciona a coluna na origem chamada contato com a coluna WhatsApp, que é onde precisa ficar aqui na nossa tabela. Esse campo produto eu não vou usar, então eu avanço, não altero nada aqui e concluo. Ele faz então a importação dos contatos. Você vai notar que nesses contatos tem dois aqui propositalmente inválidos, que é justamente para a gente poder observar como é que o sistema vai se comportar com contatos inválidos. Então aqui eu venho para a primeira etapa, que é abrir o WhatsApp Web. Ele vai abrir um navegador interno do sistema Zebot. Depois de abrir o WhatsApp e estar conectado com a conta que você vai utilizar, você vem então na segunda etapa. Aqui tem as opções de mensagem, você pode fazer qualquer combinação de mensagem. Então você tem duas opções de mensagem de texto, que é essa mensagem 1 e a mensagem 2. Pode enviar até duas imagens, que é imagem 1 com legenda, imagem 2 com legenda, e pode enviar um arquivo com legenda, que é um arquivo anexo. Imagine que eu não quisesse enviar uma mensagem, eu quisesse já de cara mandar uma imagem, então eu clico aqui, venho no botão arquivo para selecionar o arquivo que eu quero enviar na imagem, vou selecionar esse aqui, posso colocar uma legenda, vou enviar um arquivo anexo, mesma coisa, clico aqui em arquivo, vou selecionar esse boleto.pdf, não vou colocar legenda no arquivo e eu quero enviar uma mensagem 2. Note que eu coloquei o valor do campo nome entre colchetes, isso significa que no momento em que ele enviar a mensagem, ele vai substituir o que está aqui no colchetes pelo valor equivalente da tabela, no caso aqui do campo nome. Então eu salvo, posso vir aqui nas configurações. Normalmente não tem o que você alterar aqui nessas configurações. Uma possível modificação vai ser aqui no campo de pausa operacional extra, se o seu computador for muito lento, ou se estiver enviando arquivos com tamanho atípico e notar falhas no envio, você pode fazer ajustes aqui nesse campo, adicionando mais, 2 segundos, 3 segundos, para ele aguardar mais um pouco antes de certas operações mais críticas, e aí isso deve resolver. Mas via de regra você pode começar com valor 0. Outra questão importante aqui do script é o código do país. Ele já vem com 55, que é o código do Brasil. E aí tem uma coisa interessante. Quando você for carregar os números aqui no WhatsApp,
você pode carregar eles com qualquer formatação. Pode ser só os números, sem espaço, sem nada. Pode ser o número formatado com um padrão típico, que vai ser o sinal de mais para indicar o código do país. Pode ter hífen, pode ter parênteses, não importa. E o número pode ser carregado tanto com o DDD apenas, como também pode ser carregado de forma completa, que vai ter, além do DDD, também o código do país. Em ambos os casos, vai funcionar, porque essa configuração que define o código do país significa que, se o sistema verificar que o número não tem o código do país, ele vai colocar o código 55. Se ele verificar que o número já começa com o 55 e tem a quantidade esperada de caracteres, ele não vai colocar esse número. Então, significa que vai funcionar em ambas as situações. Terminei tudo, já abri o WhatsApp, já defini as mensagens e agora eu posso iniciar o uso do robô de envio. O que ele vai fazer é uma emulação humana para fazer a operação no caso do site que está aberto. Então, existe uma programação já feita para o script, onde ele vai clicar, colar, digitar, fazendo a operação do sistema como se fosse uma pessoa. Então eu clico aqui no efetuar envio e agora o robô assume a operação do sistema. Ele vai, no caso, abrir o primeiro contato. Esse primeiro contato, inclusive, está com um número inválido. O próprio WhatsApp vai indicar que esse número é inválido. E aí a expectativa é o sistema aqui, ó, no status, conseguir identificar que o contato é inválido. Ele já detectou e aí ele vai pular para o próximo contato. Uma vez que ele abre o contato, ele vai primeiro colar a imagem com a legenda que a gente definiu. Vai colocar o arquivo. E agora vai colocar a mensagem personalizada. Você vai ver que o nome foi alterado com a personalização que a gente definiu. E aí ele vai fazer esse processo para todos os contatos que estiverem carregados na sua lista. Para quem você quiser fazer o envio dessa mensagem no privado, observe o nome personalizado. E aí ele está indo para o último contato, que também vai dar um erro, porque o contato é inválido. E mais uma vez ele tem que tratar essa questão. Ele identificou, terminou aqui, não tinha mais nada para enviar, terminou o processamento. Vamos observar algumas questões aqui nos dados. Aqui na coluna status, ele vai colocar contato inválido quando esse contato tiver problemas. E quando ele completar o ciclo de envio sem identificar nenhum problema, ele vai colocar o termo envio processado aqui nessa coluna de status. Existe aqui no Zebot, na tabela de dados, um módulo de gestão independente do script, tá? Então, em qualquer script você vai poder efetuar essas filtragens, exportação e tudo mais. No caso aqui, se eu quisesse, por exemplo, fazer um novo envio, mas eu não quero, obviamente, enviar para os contatos inválidos. Eu posso tanto selecionar os contatos inválidos para eu poder excluir da minha base, como eu também posso simplesmente filtrar esses contatos, porque o sistema vai enviar somente para quem estiver sendo listado aqui na tabela. Então, se, por exemplo, eu clicar aqui nesse botão de filtro e colocar aqui o campo status não possua o termo inválido, adiciono aqui, filtro, eu já consigo atingir esse objetivo. Então, a partir daqui, se eu definir uma mensagem e efetuar o envio, ele vai mandar para esses dois contatos que estão válidos aqui na nossa tabela. Uma outra opção, eu vou limpar aqui o filtro, seria, depois de terminar o processamento, limpar a minha lista, tirando esses contatos inválidos. Eu posso fazer isso da mesma forma como eu fiz anteriormente, ou seja, filtrando aqui, onde o campo status, no caso, seria, possua o termo inválido. Tem uma forma prática também que eu posso clicar no valor da célula que eu quero filtrar, botão direito, exibir apenas registros com o valor deste campo, e aí também ele faz um filtro de uma forma bem prática. Aqui eu poderia selecionar tudo, depois eu venho aqui em excluir,
faço a exclusão. Quando eu desfizer o filtro, está lá só os contatos que sobraram, que são justamente os contatos válidos. Então tem muitas formas de você fazer a gestão de dados aqui nesse script. O tutorial desse script pode terminar por aqui, acessando a loja de scripts aqui mesmo pelo sistema, ou então pelo site oficial do Zebot, que é zebot.com.br. Você vai poder listar e obter informações sobre os pacotes disponíveis, e pelo sistema você pode baixar qualquer um dos pacotes que sejam gratuitos ou fazer a aquisição de outros pacotes que lhe interessem. Esse vídeo então a gente fica por aqui e até a próxima.